Michele chegando. Me conta quem tá chegando, se tá conseguindo ouvir, se tá tudo certo. Vou colocar aqui o nome da live. Tudo bem, Mi? Seja bem-vinda. Oi, Ale. Quanto tempo, menina? Que legal. Bianca. Nome da minha filha. Fabi, amiga, seja bem-vinda. Coisa boa você aqui comigo. Logo, logo, o Geraldo vai entrar. Pra gente poder bater mais esse papo, né? Nessas lives que tem sido, assim, um momento bem gostoso da semana também, aqui junto com vocês. Todo mundo que vai chegando, sejam bem-vindos. Maíra, coisa boa. Quanto tempo. Quero saber se tá todo mundo me ouvindo. Friozinho chegou, né, gente? Pelo menos aqui tá mais frio hoje. Bom, não sei se todo mundo que tá chegando sabe o que vai rolar aqui hoje. Marília, tudo bem? Que bom você aqui. Saudades também, Maíra. Vamos conversar, né? Aqui com o Geraldo. Maíra foi também minha mentoranda como psicóloga e junto com o Geraldo, né? Foi um grupo muito legal que a gente fez. Muita troca. Tô muito feliz aí pela sua presença. Pois é, Ale, quanto tempo, né? A minha filha nasceu, passou o ano e a gente não conseguiu mais encontrar, conversar. Coisa boa. Pessoal, só mais uns minutinhos, dando 5 horas. Eu sempre entro um pouquinho antes, mais para eu conseguir ver se tá tudo certo. Geraldo entrando, a gente já começa, tá? Tô feliz de estar aqui de novo, mais uma semana. E ter vocês aqui para contribuir é a parte mais boa também, né? Vamos lá. Tem algumas pessoas chegando que eu não conheço. Krishna Kumar. Seja bem-vinda. Olá, psicólogo prendado, Geraldo, meu amigo. Vou te colocar aqui junto comigo pra gente poder estar juntos nessa conversa. Olá! Oi, tudo bem, amiga? Tudo e com você, amiga? Tô Boa joia, tarde que a saudade. todos. Pois é, Que né? bom Tanto te tempo que a gente não ver, né? encontra. Esse negócio de a gente só mandar áudio do WhatsApp, não tem mais o encontro, né? Foi com Tá saudade. fazendo falta, né? Ai, que legal, E aí, pessoal. como é que As estão fãs as já estão coisas? aí, Tudo ó. bem? Estão chegando, Deixa eu ver quem tá pessoal. aqui. Bianca, Ale! Ale. Olha só que legal. Bianca, Sandra. Oi, Sandra. Ó, que legal. Bom demais. Pessoal, sejam bem-vindas. Estamos aqui com o Geraldo. Amigo, talvez eu vou precisar do seu help com a questão do horário. Eu fico sem um outro recurso aqui junto, só no telefone. E se eu mexer, acaba que dá uma desorganizada aqui. Tá, Então, você se você precisa. puder só me contar assim, quando tiver lá no finalzinho, uns 10 minutos, eu falo, Fabi, ó, vamos fechar, alguma coisa assim, pra gente conseguir fechar na 1 hora direitinho, tá bom? A Entendi, gente nós temos vai. 1 hora, então. Nós temos 1 hora. Como eu Tá, entrei uns 5 minutos, quase 4 minutos aí antes das 5, então até no máximo 5 para 6 a gente precisa encerrar, tá bom? tá Mas ótimo. assim, relaxa, tá tudo certo, é só porque assim a gente empolga e a live vai rendendo e o assunto vai aumentando e as pessoas vão comentando, quando a gente vê o negócio acaba. Mas que isso, Fabi? Eu quase não gosto de falar, você também não, Pois né? é, que isso, né? Como assim? Acho Vamos que 1 hora é começando, muito né? tempo. É muito pouco tempo. Bom, vamos lá, pessoal. Quero dizer assim que eu tô muito feliz, como eu estava contando já no inicinho. É sempre muito bom estar aqui fazendo essas lives. Está sendo um refresco na alma com todo esse momento que a gente está passando enquanto humanidade, né? De mudanças e de processos, né? Que cada um está vivendo aí em casa e de forma geral, né?
e poder convidar pessoas que são assim do meu coração e que eu vejo como profissionais, mas muito mais como amigos, pessoas que eu de alguma maneira acompanho, né? E eu tô contando semana a semana, então fica naquela expectativa ali dos próximos, aí do final do mês. As pessoas só ficaram sabendo quem era o Geraldo aí na segunda-feira. E aí eu vou me apresentar rapidinho, porque tem gente que chega e às vezes não me conhece. Vou contar quem é o Geraldo e vou passar a bola para ele, para que ele possa também falar dele um pouquinho e falar dessa trajetória profissional, porque nós vamos entrar em vários assuntos hoje sobre reinvenção de carreira. Vocês vão entender por que que a gente chamou de uma pitada de paixão e vai ser uma honra poder ouvir essa história, que eu sei uma boa parte dela, e eu até comentei com o Geraldo mais cedo, que fazer essa live junto com ele, e que é muito mais que uma live, né, amigo? Que é isso que a gente Uhum. conversou, é coroar e poder oferecer para vocês um pouco de tudo que eu já vivencio com o Geraldo, que é essa pessoa maravilhosa, né? Que me inspira, que me auxilia e que tem uma história de vida muito bonita, de muita superação e de muita aprendizagem. E que agora coroou aí com esse projeto maravilhoso que a gente vai conversar hoje. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, sou psicóloga, trabalho também com consultoria de carreira, sou mãe da Bianca. Nessa quarentena, estou aí fazedora de lives, dentre tantas outras coisas. E convidei esse meu amigo, que a vida me deu de presente, há mais ou menos uns 3 anos, né, Geraldo? E Sim. quando eu penso, parece que tem um século, uma eternidade, porque a gente já viveu tantas coisas, tantas trocas, né? E é uma pessoa com tanta sintonia, e que eu falo que Deus mandou realmente assim, um presentão, né? De lá para cá, já descobri muitas facetas do Geraldo, profissional, do Geraldo pessoa. E aí, na hora que veio essa história da reinvenção da carreira, eu pensei, não dá para deixar de fora esse meu amigo, que eu acompanhei no início da carreira de psicólogo, em partes, mas eu sei que ele tem outras coisas antes da psicologia e que ele está juntando um monte de coisa legal aí nessa pitada de paixão e que vai ser uma honra para vocês também ouvir essa história. Para quem está chegando, vocês podem ir conversando, comentando, fazendo pergunta, vamos trocar bastante nessa live, né, Geraldo? Sim. E o papo vai rolar porque tá todo mundo aqui reunido, eu, vocês e o Geraldo. Beleza? Então, amigo, se apresenta do seu jeito agora e me conta como é que foi essa história de chegar até a psicologia, né? Conta um pouquinho assim, o que que você já fez antes, que trabalhos, que empregos, que coisas que você já movimentou e como é que a psicologia chegou na sua vida. Ok, então vamos lá. Olha, meu computador desligou aqui. Meu nome é Geraldo Moraes, né? Eu trabalho hoje com psicologia em home care. Eu cuido de idosos e pessoas que estão acamadas, que não conseguem se locomover até um consultório. Então, eu fui destinado, eu falo que foi questão de destino mesmo, a participar desse projeto que é o Home Care. Eu falo que essa questão de destino porque eu acredito que muitos, né, que estão aqui já saibam, eu cuido da minha avó também. Então, o público que eu cuido hoje é um público idoso, um público que também não só idosos, mas também, em grande maioria, idosos. Então, eu tenho essa afinidade de trabalhar com pessoas dessa faixa etária. Então, falar do Geraldo, como profissional, eu já fiz muita coisa, né? Eu já me reinventei. Falar de reinvenção de carreira é comigo mesmo. E, de uma certa forma, talvez quando acontece a gente não percebe. Mas depois a vida vai mostrando pra gente, as pessoas vão comentando. Eu fui muito guerreiro nessa situação de ter que se reinventar, de às vezes estar com trabalho. é, Tudo certo, tudo pronto, e eu vou ali e reinvento mais uma vez. Eu comecei a Sim. trabalhar, na verdade, eu tinha uns 13 anos. Eu trabalhei num sacolão e era muito bom trabalhar lá. Eu lembro que eu era magrinho, magrinho, pegava aquelas caixas pesadas, mas eu sempre gostei, e eu nem sonhava em fazer psicologia aí. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas, de atender bem, é uma coisa que eu acho super importante. Eu acredito que o processo, né, de venda, ele começa com um bom atendimento. Não é só preço, não é só qualidade, é uma questão de um bom atendimento também. E depois eu fui trabalhar numa empresa de refrigerantes e foi super legal também. Aprendi muita coisa. Eu tinha 16 anos nessa época e aí eu fiquei
há 2 anos terceirizado, depois eu fui contratado e estava tudo certo também. Resolvi que não era para mim, saí de lá, fiquei 9 meses desempregado, algo que me deixou muito assim preocupado, porque 9 meses é muito tempo, mas fui trabalhar numa empresa de seguros. E também eu falo que foi o divisor de águas na minha vida. Uhum. Porque eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje na minha profissão. Nessa época eu já fazia psicologia, mas eu não trabalhava. Formei lá, eu estava nessa empresa, mas não trabalhava na área. Eu resolvi não trabalhar naquele momento. Aí eu saí de novo dessa empresa que era super segura, super certa, assim, estava tudo bem, e fui vender seguros. E aí Uhum. as coisas começaram também a andar, e ali eu tive a oportunidade de vir para a área da psicologia. E aí eu conheci o home care, e as outras áreas, a área clínica também, e fui me Uhum. descobrindo, fui gostando daquilo, e estou até hoje. Geraldo, eu fico te ouvindo e uma palavrinha que vem muito forte para mim é coragem, né? O quanto você teve coragem para fazer esses movimentos, né? Porque eu fico pensando assim, que às vezes a vida traz a oportunidade, ou eu tenho um sonho, e aí pensando em reinvenção de carreira, né? Às vezes eu estou num caminho, eu quero uma outra coisa, mas de alguma maneira eu não me coloco naquela outra coisa, eu não me lanço. Então, quem se lança precisa ter essa coragem, né? Esse agir com o Preciso. coração, que é se colocar na cena, mesmo sem saber o que vai acontecer, né? Sim, eu lembro de ouvir uma frase, Fabi, eu acredito que foi até você Ah, que me disse, que é uma frase assim, feito é melhor do que pode ter perfeito, algo sido. Eu já assim. ouvi ela e eu falo ela bastante. Pode ter sido por mim também. Então, assim, eu sou muito assim, antes de ouvir, até mesmo antes de ouvir essa frase, eu já tenho esse comportamento de ir lá e fazer. Uhum, Talvez eu não espero tanto o reconhecimento das pessoas, assim, no sentido, ah, não, faça ou não faça. Eu vou lá e faço. Se eu achar que tá tranquilo, que vai dar certo, eu vou lá e tento. Eu prefiro uhum, tentar o meu maior medo hoje na minha vida, assim. Acho que hoje não mais, porque eu já tenho essa ciência. Mas era trabalhar em alguma coisa que eu não tivesse paixão por trabalhar. uhum, A uhum, palavra é essa, paixão, que eu não gostasse. Aquelas pessoas uhum. que ficam a vida inteira no emprego e tá frustrada, tá atendendo mal, tá, né, dando patada na gente. Então, era uma coisa que eu nunca quis. Então, acho que esse é o Uhum, meu movimento. Não tá legal? Ao invés de ficar reclamando, eu vou lá e mudo. Eu uhum, tenho muito, bacana. muito isso. Aquela questão assim, domingo à noite, eu ouvia lá o barulhinho lá da vinheta do Fantástico, né? Eu pensava, meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira. Quando eu começava a pensar nisso, acabou. Já estava na Ah, hora de trocar. Queria sim. dizer o quê? Que eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo na minha vida. Então, assim, Uhum, eu não tenho uhum. aquele sofrimento de segunda-feira. Não, não que segunda-feira seja toda segunda boa. Tem dia que você está mais cansado. Mas aquela coisa Sim, assim, nossa, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar. Não. Eu vejo a segunda-feira como oportunidade. Eu sim. vejo, nossa, Que que legal, legal. mais uma semana. Tem coisas para eu poder resolver a semana inteira. É Eu penso verdade. muito nisso. E eu fico pensando, né, Geraldo, e é uma coisa que eu uso muito no meu trabalho também com os clientes, com essa questão da carreira, que é isso. Quando você faz o que você gosta, o que você tem paixão, aquilo que te conecta, não quer dizer que vai ser lindo e perfeito todo dia, mas você vai ter mais energia e disposição para lidar com os desafios, ou com a segunda-feira, né? E não Uhum. fazer aquilo que gosta vai ser sempre pesado. Né? É claro que não é de uma hora para outra. Eu também não sou daquelas que falam assim, chuta o pau da barraca. Depende, às vezes dá para chutar o pau da barraca, às vezes você vai ter que se planejar, mas é importante que você se conecte com a sua história, com a sua essência, com aquilo que faz sentido, porque trabalho tem a ver com entregar algo para o mundo também. Né? E se de repente eu entrego sem vontade, sem paixão, sem interesse, o que, que eu vou reverberando nas pessoas que eu encontro também no meu trabalho, né? Que vai levar aquilo para frente de alguma maneira, né? E aí você falou lá do sacolão, do atendimento, do cuidado, do se interessar pelo outro, que é uma coisa que tem tudo a ver com a psicologia, né? E você estava lá com 13 anos já vivenciando isso, às vezes sem ter o conhecimento formal, mas entendendo a importância de se dedicar àquele trabalho. Que é feito de pessoas, né? A pessoa vem, vai comprar, mas, poxa, ela pode ser bem recebida, né? Ela vai ter interesse por voltar aqui e um monte de coisa que pode estar conectada a isso, né? Eu Fabi, tô... e é engraçado você Ah, falar isso, porque assim, ó, uma coisa que eu quero falar.
além da coragem, a gente precisa também ter a resiliência, porque uma mudança, ela nunca Ótimo, é tão fácil assim. Nossa, ótimo você falar simplesmente eu isso. mudei e foi fantástico, todas essas trocas que eu fiz. Uhum, Hoje eu consigo até falar sobre isso, mas assim, essa é a minha mudança, principalmente da seguradora para um outro ramo, foi algo que quase, como diz o pessoal, quase deu ruim. Por quê? Porque eu não aham, prestei atenção também nas minhas aptidões, do que eu gosto de fazer. Porque essa uhum, questão de vendas, para mim, de vender mesmo, de ter que ir lá vender, eu não uhum, tenho muito aptidão para isso. Eu sou bom para atender. Se eu tivesse que atender uhum, na frente, estar na frente da empresa, isso para mim é tranquilo. Agora, ter que vender, convencer o cliente de comprar, eu ainda não tenho essa uhum, aptidão. E assim, e é uhum, tão interessante você falar essa questão do atendimento, que eu lembrei de algumas coisas que aconteceram assim ao longo uhum, da minha vida, uhum, né? Eu lembro que quando eu uhum, trabalhava no sacolão, eu atendia tão bem uma mulher que fazia salgados, e lógico, não era porque ela fazia salgado que eu atendia ela bem, eu atendia todo mundo aham, bem. sim. Que eu lembro que no final que eu tava lá, ela tava levando salgadinho pra mim, por exemplo. Ela fazia, nossa, fiz lá e trouxe pra você. E eu amo coxinha, Uhum, então ela levava aham, coxinha pra mim, aham, pastel, essas coisas. Então eu lembro muito uhum, disso. As pessoas, elas gostam de ser bem atendidas. Claro que claro. gostam, né? E lá na empresa de refrigerantes também teve uma situação muito interessante. Eu conversava com todo mundo. Ah, só um detalhe, assim. Eu falo, gente, eu não tenho distinção de cargo. Por exemplo, eu vou Legal. tratar o diretor melhor do que eu trato a menina da limpeza. Eu não tenho. Até porque eu tenho muita dificuldade de entender, às vezes, o cargo. Uhum, É tanta nomenclatura, tanto cargos que eu ficava perdido, principalmente na seguradora. Então eu trato todo aham, mundo bem. Eu falo, a ideia é tratar todo mundo bem. sim. E aí, eu lembro que eu fiz amizade com as meninas do refeitório, e elas. Teve uma que virou pra mim e falava assim: Geraldo, traz amanhã presunto e mussarela que eu vou fazer um pão na chapa pra você. E eu levava e ela fazia. Até que o pessoal descobriu, e aí deu o maior BO, teve que descontinuar isso. Mas assim, Uhum, teve outros momentos, eu gosto muito de molho branco no macarrão. Eu tava passando, e aí a gente já começa até a falar um pouco dessa paixão, mas sem entrar muito, uhum, da relação com a comida, né? uhum, É, eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida, e aí eu lembro que tinha uma mulher lá que era tão gente boa assim, e à tarde, às vezes, ela ia embora, olha o que eu fiz pra você, pegava um molho branco que ela tinha feito e me entregava, assim. Eu uhum, congelava aquele molho branco e comia, assim, no final de semana, com macarrão, alguma coisa assim. Então, assim, esse carinho, eu fico pensando, uhum, gentileza gera gentileza e carinho gera uhum. carinho, assim como coisas boas vão gerar coisas boas, né? Com certeza. É isso mesmo, né, amigo? E eu fico pensando nessa coisa do cativar, né? Da energia que você gera onde você está. Você chegava com a intenção disponível, tratando a todos da mesma forma, criando vínculos e laços de relacionamento, e o quanto que isso ia reverberando também nas pessoas em relação a você, né? E o como que isso foi te moldando também. Então, eu acho que é muito bonita essa história sua, porque você chegou na psicologia como alguém já muito transformado, né? Então, às vezes, eu lembro que você fala assim, nossa, mas eu cheguei na psicologia depois, né, e tal. E aí, na verdade, não tem um momento de chegar na profissão, né? Porque não importa se você faz ela logo que você termina no terceiro, se vai ser com 30 anos, se vai ser com 60. O que eu acho que é legal é entender isso, que quanto mais você já viveu a sua vida, mais você vai ter história e você vai poder servir com muito mais recursos, independente do que você vai aprender na faculdade, porque a gente estudou psicologia, a gente sabe que o que vai nos moldar para esse lugar do cuidado, né, da atenção, da intenção de ajudar, é muito mais a vivência, é o dia a dia. E isso você já tinha um monte de coisas que tinham te transformado, né, na sua história pessoal, com a sua família, no seu trabalho, nas oportunidades que você disse sim, que você precisava trabalhar, e como que você chegou na psicologia com tudo isso, né? Então eu acho isso muito bonito também, amigo. É uma coisa, Eu sou muito inclusive, que eu grato te por tudo que eu elogio, vivi. né? Obrigado. Eu sou muito grato por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei para poder chegar até onde eu cheguei.
É, eu quero só colocar uma questão que eu vi um comentário aqui para trás e aí depois eu vou entrar nessa história do seu projeto, porque tem gente que está aqui super na expectativa, falou assim, nossa, esse projeto é muito legal e eu estou muito interessada em entender como é que é essa coisa da comida no meio da história, eu gosto muito de cozinhar, né? A Fabi até a gente conversa mais assim, nossa, eu gosto tanto de cozinhar, eu quero ver como é que o Geraldo vai contar essa história, estou super curiosa e tudo mais. É, teve uma pessoa aqui, Kátia, ela comentou assim, eu não concordo com essa frase, muito não. Eu acho que ela estava falando, bem na hora que a gente falou do feito é melhor que perfeito. Aí a Marina falou, não, o feito melhor perfeito, eu acho para usar no dia a dia, né? Porque é aquela história, pode servir para uns, pode não servir para outros. Eu fico pensando, Kátia, se for disso que você falou, eu gosto dessa frase, mas como tudo na vida tem que ter contexto, né? A gente não pode usar ela para justificar uma não atualização ou a busca pela melhoria, né, Geraldo? Assim, por a gente realmente Uhum, fazer as coisas da melhor forma. Mas eu gosto dela no sentido de tirar a pessoa que fica na necessidade de ser perfeita o tempo todo. E só se for assim eu entrego. Se eu não puder fazer 100%, então eu não faço nada. Aí eu travo no trabalho, nas relações. Às vezes em coisas pequenas do dia a dia. Eu quero fazer um bolo. Não, se eu não puder fazer perfeito, eu não faço. E aí quantas vezes o Geraldo postou lá na comida, não ficou tão bom, a receita era de um jeito, saiu do outro. Mas isso faz parte também na hora de ir para a cozinha, na hora de criar um relacionamento, na hora de oferecer um trabalho. E isso tem a ver com fazer, com entregar. E no processo a gente aprende a melhorar, né, Geraldo? A gente aprende a sim. melhorar nas profissões que você teve, no seu dia a dia, senão a gente não sai do lugar. Então acho que tudo depende do jeito que a gente faz, né? O que você acha, amigo? Fabi, você falou tudo, né? Essa questão, o feito melhor, como é que é? O feito é melhor do que perfeito, é porque às vezes a gente fica esperando muita qualificação para tomar uma atitude, para mudar alguma coisa, isso nunca chega, Isso, entendeu? Porque isso. talvez nós temos um processo de auto-burlar. Então a gente vai Uhum, sempre uhum, esperar alguma coisa. uhum. Por dificuldades de mudança, às vezes, a gente vai sempre inventar desculpas para não fazer. E você falou uma coisa que é importantíssima. Não é questão, por exemplo, eu fiz as minhas mudanças, né, de carreira e tudo. Não é por causa disso que eu vou estacionar, que eu vou Isso. simplesmente não buscar conhecimento, não buscar aprimoramento, porque tem uma questão que você tem, mudou, então você tem que fazer de tudo para se adequar, para correr atrás Aham, daquilo. Eu lembro quando eu cheguei sim. na seguradora, eu não sabia nada. Eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Uhum, Né? Porque uhum. tem uma história muito interessante que fala de prêmio. Quando fala assim, o prêmio da proposta, o prêmio do seguro é tanto, eu achava que era um prêmio que o segurado ia ganhar, né? E, na verdade, o prêmio é aquilo que ele paga. Aham, Então, na aham, verdade, eu aham. falei, nossa, eu tô muito por fora. E o que que eu precisei fazer para poder melhorar? Né? Eu precisei todo dia, foi até uma indicação do superintendente na época, todo dia eu chegava em casa e lia meia hora da apostila, por exemplo, Uhum, adorava ajudar as pessoas a resolver problemas, porque ali eu aprendia. Então, para a uhum. gente poder aprender, para a gente poder se aprimorar, é questão de ajudar, é questão de interesse, é questão de você correr atrás também. Sim, Tudo te ajuda a sim. crescer, até as dificuldades. Com certeza. E eu acho que tem uma coisa também que é a humildade, né, Geraldo? Que você tem muita. Que é assim, eu não sei, preciso saber, eu quero saber, então como é que é? Me ensina, onde que eu posso aprender disso? Né? O que que eu preciso passar para chegar nesse outro ponto? E aí eu acho que essa é uma grande habilidade que a gente precisa ter para trabalhar, para poder se relacionar, para estar em qualquer lugar, né? Uhum. Tem só um Sim, com negócio aqui, a certeza. Kátia colocou, o meu problema está aí então, porque o ramo de atividade que eu pretendo mudar, eu acho que se fizer tem que ser perfeito. Uai, Kátia, vamos falar mais sobre isso. Se você quiser ir colocando aqui, a gente conseguir juntar o que você está trazendo com a live, senão de todo jeito a gente pode conversar mais depois também. Porque tudo tem que ver de acordo com o contexto, né? Então a gente tem que avaliar essa frase mesmo, de que maneira que ela pode caber ou não para você, né? E entendendo que o trabalho o profissional, e isso é uma coisa que eu acredito muito, eu tenho mais de 10 anos de carreira. Eu não estou pronta como psicóloga, eu estou me fazendo o tempo todo, né? O Geraldo, ele tem quanto tempo você tem de psicólogo, Geraldo? Eu tô desde 2017, se eu não me engano. 3 anos por aí, né? É. 3, 4 Uhum. anos quase.
mas fora toda essa bagagem que você tem antes. Então, tudo isso, eu também tive algumas coisas, eu até contei na outra live, antes de chegar na psicologia. Então, a gente está se fazendo. Eu posso ter 30 anos de profissão, eu ainda não sou uma psicóloga fechada, pronta, acabada, né? Então, respeitar o tempo que nós temos de formação e o que eu consigo entregar hoje é um primeiro passo até para a gente flexibilizar nessa frase aí, do feito é melhor que perfeito. A Fabiana que formou é diferente da Fabiana de hoje. O Geraldo que formou é diferente do Geraldo de hoje. Por tudo isso que você falou, né, Geraldo? Pelo que Sim. você aprendeu, pelo que você se desafiou, pela resiliência no caminho, né? E que aí a Lê tá trazendo a referência da Brené Brown, né? Do A Coragem de Ser Imperfeito, que é isso. Eu preciso estar vulnerável, para isso eu preciso me mostrar, né? E é só assim que você vai fazendo as coisas. E você vai melhorando no caminho à medida que você busca. E aí, Geraldo, pra gente, juntando agora com a história do psicólogo prendado, eu fiquei pensando e quero contar um pouquinho aqui para as pessoas o seguinte: o Geraldo ele já me ajudou com gravação de vídeo, quando eu comecei a fazer isso no Conversa de Carreira ainda. Ele ia comigo nas palestras, né, Geraldo? Fazia minhas fotos para eu depois publicar. Já me ajudou com cursos, então ele era meu staff nos meus cursos para psicólogos. E aí, quando eu falei da coisa da humildade, de querer aprender, de estar disposto a estar ali se desenvolvendo, da coisa do servir, do ajudar, que você tem muito forte, e do estar disposto a aprender coisas diferentes, fora da caixinha. Porque às vezes, o psicólogo fala, não sei conta, não sei matemática, e também não aprende, né? E no seu caso, assim, você foi para fotografia, foi para edição de imagem, né? Eram coisas que você gostava, você tinha interesse, a situação pediu e você topou, né? A coisa do atendimento sua, que é maravilhosa. Você ia fazer os cursos lá comigo, você recebia as pessoas, fazia os cafés e trocava. E aí o curso nunca mais foi o mesmo, depois que o Geraldo me ajudou, por causa dessa coisa da recepção, que juntava com o meu jeito também. Então eu fico pensando na quantidade de coisas que você foi juntando, né? E aí, se você puder contar um pouco para as pessoas, o que que você foi conectando? Por que que esse projeto Psicólogo Prendado tem esse nome? O que que é isso do psicólogo prendado? O que que é essa história de juntar psicologia com comida, com memória, com afeto, com fotografia? Que foi isso também, as suas coisas que você foi vivendo, que de repente você, opa, deixa eu juntar esse bolinho aqui e oferecer isso para o mundo. Conta um pouquinho para nós. Fabi, antes eu quero até falar uma questão que eu Vamos lá. comecei a falar e aí esqueci. É a questão das dificuldades. Eu sou um tipo de pessoa que adora as dificuldades porque eu vejo que é nas dificuldades que a gente aprende muito, entendeu? É Então, verdade. assim, essas questões que eu passei de dificuldade me ajudaram a crescer muito. E a Uhum. questão de te ajudar também, nossa, o quanto eu cresci. Porque, por exemplo, eu não nasci sabendo sobre edição de vídeo, sobre como tirar uma foto e tudo. E aí, na ânsia de te ajudar, eu acabava aprendendo muito. Então, é Uhum. isso, é a troca. Quando a gente está aberto, a troca, ela acontece, né? Sim. E a questão do psicólogo prendado, ele tem alguns pilares, né? A Ah, vamos lá. consciência, ele tem a consciência, tem a alimentação, tem a fotografia e tem os textos, né? O que que aconteceu? O que que eu tenho percebido ultimamente? Que nós estamos no mundo de fast foods, restaurantes, praticidades, né? Uhum. Acabou aquela relação com a comida, ou, na maioria dos casos, acabou. Porque eu lembro muito da minha avó, lá atrás, quando eu era criança, fazia comida, e a gente sentava, ia conversar, ia trocar ideias, e saboreava a comida. Hoje em dia, nós não temos esse tempo para saborear. Eu, por exemplo, eu estava de uma forma que eu chegava em casa, eu comia e já saía para trabalhar Uhum. e não tinha isso. E para acabar com a questão, depois a minha avó adoeceu, né, em Uhum. 2017, 2018, ela adoeceu, e eu tive que assumir a cozinha, mas aí eu já não estava com muito tempo, já não dava, eu comecei a pegar a marmita e aí que acabou a relação com a comida mesmo. Você vai lá, pega, come e vai embora. Uhum. Uhum. E agora na quarentena, eu comecei a repensar, né? Porque o que aconteceu? Uma das primeiras coisas que eu cortei quando começou a quarentena foi a alimentação fora, né? Então eu não Aham. pegava marmita, eu não saía, porque eu estava com muito medo de contágio, essas Aham. coisas. E aí eu me vi com de novo, a função,
com o privilégio de voltar a cozinhar. Só que aí eu falei, gente, Uhum. mas eu não quero cozinhar simplesmente, ir lá fazer a comida, arroz, feijão e almoçar. Não, eu quero que seja algo gostoso. Aham, E sim. aí eu me reconectei. Eu falo reconectar porque eu estava já de uma forma meio que brigado com essa parte, com a Aham. alimentação. Eu até falei com uma amiga minha, Heloísa, tava assim, Elo, eu perdi a vontade de sair, de comer aquela coisa, aquela vontade de saborear uma comida. E ela é muito ligada a isso, né? À Aham, cozinha. aham. E eu perdi, eu não tenho essas vontades mais. Eu lembro que eu descobri uns shakes aí e a proposta do shake, né, que me venderam a proposta do shake era, nossa, substitui a alimentação. Eu falei, ótimo, porque eu não tenho tempo, então Uhum. eu tomo shake, eu não preciso comer. Então era isso. A intenção não era Aham. emagrecer, não. Era substituir a alimentação. Não ter que parar ali aquele tempo para se Uhum. alimentar. E quando eu falo de fast food, não quer dizer que eu não gosto. Eu amo. Só que só fast food não vai levar a gente a lugar nenhum. Cadê a nossa conexão? Cadê a comida de Sim, verdade? sim. Né? Uhum. Então eu tenho olhado muito para isso. Então eu voltei a conectar. Falei, olha, eu preciso fazer algo bom, algo que vai conectar principalmente a minha avó e eu. Porque aqui em Sim. casa nós não temos o hábito de comer na mesa, bonitinho. Uhum. Sempre gostei disso. Adoro mesa posta, essas coisas. Mas aqui em casa nunca funcionou. Desde Sim. criança nunca teve isso. Eu lembro que eu ia na casa das minhas tias e tinha que comer na mesa e eu pensava, ai meu Deus, como é que é isso, né? Tá ali de frente com a Aham. pessoa. E aí eu me conectei a essa questão da consciência no alimentar, entendendo que o ato de comer não é só comer, né? Eu Uhum. fico pensando assim, no preparo, que a pessoa preparou com carinho, preparou com Aham. amor, né? E eu tive Aham. algumas pessoas que me incentivaram muito. A avó, que foi, não sei se assim fala, quitandeira, a minha irmã Aham. que cozinha super bem, a minha mãe também. Eu lembro muito de uma sobremesa que a minha mãe fazia na infância, que chamava espuma gelada, e era aquela coisa, aquela festa quando a minha mãe fazia. Vários doces, e eu lembro que chamava aranha, que elas falavam aranha, que era uma cocada que fazia rapidinho Aham. na própria Aham. pia, colocava na pia Uhum. lá e fazia. Então, eu falei, gente, eu preciso resgatar isso. E eu comecei. E aí eu comecei a olhar para aquela comida que eu fazia, olhar o quanto a avó comia, satisfeita, assim, e eu pensava, nossa, eu vou escrever sobre isso. Aham. Aham. E aí eu pensei também, falei, nossa, mas se eu colocar foto, colocar, talvez não seja importante, então assim, talvez não daria tanta visibilidade para a pessoa, talvez a pessoa não sentisse a emoção que eu senti em comer. Então eu comecei a olhar para fotografia também. Uhum. Fotografia, texto, consciência, tudo que eu sempre gostei de fazer. Então é importante uma foto bonita. Eu fui lá e comecei a estudar sobre as fotos. É Uhum. importante um texto para poder exemplificar aquilo que eu senti naquele momento. Então eu coloquei as minhas emoções. E falando nisso, eu fico até pensando, a minha história não foi incentivo. Eu não tive muito incentivo para poder é, escrever, para poder tirar fotos. Eu lembro que até nas fotos, a minha irmã estava conversando comigo, ela me lembrou. Eu ia para a fazenda, por exemplo, eu pegava a câmera e saía para o meio Aham. da fazenda, assim, tirando foto das coisas que eu via. Pensava em escrever, mas vou falar daqui a pouco sobre essa questão que eu não tinha incentivo, né? Uhum. E toda foto de aniversário que tinha, eu que era o fotógrafo da família, eu que lá tirava muita foto meu, o pessoal ia ver e falava, nossa, mas só tem foto do Geraldo aqui, às vezes. Aí eu pensava assim, mas o aniversário é da avó ou seu, Geraldo, só tem foto sua aqui. Eu sempre gostei disso, né? E Aham. aí, essa questão do autoincentivo, né? Voltou. A quarentena, ela É. me ajudou, na verdade, o distanciamento social, né? Me ajudou a refletir sobre isso. Falar, olha, eu não preciso, né? Mais uma vez, feito é melhor do que perfeito. Para mim, funciona Uhum. dessa forma. Eu não Aham. precisei ser perfeito na fotografia. Eu vou estudar, mas eu vou mostrar isso Uhum. para as pessoas. E a questão do texto, eu lembro que algumas coisas na minha vida me desincentivaram, assim. Foi a questão da faculdade, que tinha que ser texto somente
científico, você tem que tomar cuidado, tinha que ser nas normas da ABNT, e aquilo foi me Sim. deixando sem graça, assim, sem Aham. criatividade para poder escrever, né? E também tinha uma pessoa que falava assim, você escreve igual índio. Eu pensava, gente, como assim? Mas eu tinha meus 13, 14 anos. É lógico que uma Aham. pessoa de 13, Aham. 14 anos não vai escrever igual um Uhum. universitário, né? Depois. Uhum. E aí eu fui sarando essas feridas que Legal. eu tinha e comecei a produzir. E aí nasceu o psicólogo prendado. Antes chamava Moraes Psicologia. E aí eu mudei para psicólogo prendado, que tem tudo a ver comigo. E tá aí. Uhum. O projeto, logicamente, ele tá em andamento, mas está sendo assim, sabe, uma viagem? Eu tô muito feliz, porque eu estudo hoje sobre vinhos, que é outra paixão que eu tenho, sobre fotografia, sobre alimentação, pego as receitas, fico assim, impressionado da hora que eu olho e falo, nossa, fui eu quem fiz. Então tem um empoderamento também. Sim. Porque na nossa família, Fabi, a gente tem às vezes algumas dificuldades que fala assim, ai, mas ficou ruim. O feedback que a Aham. gente recebe. Aham. Eu lembro que uma vez eu fui tentar fazer um doce e gastei meio quilo de açúcar lá para fazer a calda. Nossa, minha mãe brigou comigo demais. Se eu tivesse Aham. levado isso em conta, eu não teria voltado para a cozinha, para essa relação que eu Uhum. tenho hoje. E Uhum. assim, é isso. Eu acho que o desafio hoje está sendo esse, aprender. E eu Que adoro legal. isso. Faz parte da minha vida. Ô, Geraldo, eu fico te ouvindo, amiga, assim, até emocionada, né? De entender melhor de algumas coisas da sua história, que eu já vi, mas ouvindo você aqui de novo é de uma outra forma que chega. E pensando assim, no quanto que você, que foi essa palavra que você usou, né? Eu fui curando algumas feridas, né? Você precisou ir se cuidando ao longo desse caminho para juntar suas habilidades, os seus talentos, para resgatar paixões suas, para que isso virasse algo, né? E o legal, que eu acho que as pessoas vão ouvindo aqui, porque a ideia quando eu convidei as pessoas para essas lives é pessoas, gente como a gente, que está próximo, que vive realidades próximas e que pode inspirar para as pessoas falarem assim, nossa, eu também posso vivenciar algo que faça sentido para mim, né? Porque se a gente às vezes chama uma pessoa muito mega grande lá, que está totalmente distante, ela nos inspira, mas ela está distante, né? Então, por exemplo, ouvindo agora o Geraldo, eu fico aqui imaginando o que vai chegando para cada uma das pessoas que estão na live, de entender isso, né? Diferente da Letícia da semana passada, da minha cunhada, da Vega Cosméticas, que é um negócio, o Geraldo, o psicólogo prendado não é um negócio em si, né? Na verdade, o Geraldo é psicólogo, tem aí o trabalho dele como psicólogo, inclusive de home care também. E aí é um projeto da alma, né? Que tem coração e que tem história, que você transformou o seu Instagram, que também é profissional, em poder colocar isso para as pessoas. E aí eu fiquei aqui imaginando, Geraldo, o quanto que isso deve reverberar no seu trabalho, com os seus clientes também, na hora que você se dá o direito de conectar seus talentos e paixões, o tanto que você inspira eles. E eu lembro de você contar algumas vezes para mim, né? Nossa, eu ajudei uma pessoa a resgatar uma coisa que ela gostava de fazer. Eu ajudei ele a encontrar uma nova habilidade. Ele estava tentando fazer uma coisa, não estava fazendo, não estava dando certo. De repente a gente foi por outro caminho e aquilo funcionou. O quanto você foi também levando essa criatividade, esse jeito de resgatar o que é importante para você, para os seus clientes de home care, né? E ao mesmo tempo, lá no seu Instagram, eu fico pensando o quanto de pessoas que ficam inspiradas nas suas fotos, nos seus textos, resgatando também coisas nelas, ligadas à comida ou ligadas até a outras áreas da vida, né? O tanto que isso deve ser potente. Você já teve algum feedback nesse sentido, assim? Ah, sim, claro. As pessoas vêm falar, às vezes, que lembrou de alguma coisa na infância. Peraí. Fabi, tá aí? Ah, tá. Oi. Lembrou de alguma coisa na infância que a Oi. avó fazia, que a mãe Uhum. fazia, entendeu? Então, assim, é isso, essa é a minha proposta. A minha proposta, Fabi, é fazer as pazes com o alimento, Isso. principalmente. É lógico que o psicólogo prendado, ele não vai somente para a comida, né? Eu posto muito lá Aham. também do cuidado com a minha avó, né? Que tem Sim. tudo Isso é isso muito também. forte, né? Nas suas postagens também, né? Sim, porque é você olhar para a pessoa e reconhecer todo o esforço que ela teve para te ajudar a chegar até aqui. Eu já falei Uhum. isso algumas vezes. Se não fosse a avó, nós não estaríamos aqui. É. Não no Uhum. sentido de gerar também, mas eu falo a questão de querer mudar, de mudança. E essa coisa de mudança, de se adaptar, é muito da minha família. A minha família tem Uhum. muito isso. Então eu sempre posto. Hoje eu tenho muito assim.
amor e muito respeito por esse cuidado que eu dou a ela. Né? Ontem a Uhum. gente estava rindo muito de eu fui lavar o cabelo Eu dela ia e aí, comentar disso aí, que eu achei lindo. e aí eu faço penteados. Assim, é lógico que tem hora que não dá muito certo, não, viu? No Aham, aham. Natal eu acabei pintando o cabelo dela de azul. Uhum. Eu não postei isso, mas um dia eu ainda conto sobre isso. Então, assim, é fazer as pazes com o alimento. Eu fico pensando, hoje em dia nós damos muito valor a coisas compradas, né? Eu fico pensando, se você vai lá, compra um presente na loja, uma roupa, alguma coisa, dá para a pessoa vai ficar feliz. Talvez se você pegar algo que você fez e dá para aquela pessoa, nossa, mas a pessoa pode até pensar assim, nossa, mas fulano não teve dinheiro para comprar um presente para mim? Não dá valor Aham, nesse presente aham. manual que a pessoa fez, né? Sim. Eu lembro, acho Uhum. que foi o ano passado que eu te dei o chocolate, Foi, foi. o seu Aham, acho que aniversário, né? foi. Eu Aham, lembro sim, sim. quanto eu coloquei amor naquilo lá e eu coloquei um pouquinho de mim, né? Que eu lembro que eu fiz uma trufa de café para você, que eu Foi, amo café delícia. também. Então, assim, eu sou muito disso, de gostar de presentear a pessoa com coisas que eu fiz. Então, por exemplo, vai fazer uma geleia, igual eu postei as geleias lá, faz uma geleia, doa para a pessoa. Entendeu? Eu Uhum. acho que assim, eu falo muito isso. A partir do momento, convidei você para vir na minha casa almoçar ou jantar. Você vai saber, ou deveria saber, que naquele dia todo, a partir do momento que eu acordei, ou até mesmo antes daquele dia, no dia anterior, eu estava pensando em você. Eu levantei, fui ao Uhum. supermercado, comprei as coisas para fazer o jantar com todo amor, com todo carinho. Então isso é Uhum. muito importante. Eu acho que a gente perdeu essa conexão. A gente está Uhum. muito, igual eu falei, no fast food, muito nas compras. Não que isso não seja importante, é importante, faz parte da nossa vida. Mas a gente Sim, também tem que aprender a dar valor a outras coisas, as coisas feitas com amor. sim. E é E o isso que eu bonito tenho desse seu... tentado fazer. É, amiga, eu acho que o bonito desse seu projeto é que você está se curando e se transformando e fazendo de uma forma muito artística e entregando isso para as pessoas também, né? E fazendo conexões a partir da sua própria história. E eu acho que isso é muito legal porque a gente também vai tirando o psicólogo ou os profissionais de forma geral, vamos, cada um pode olhar para a sua própria profissão, para essas caixinhas que a gente é colocado, né? O psicólogo é assim ou assado. Instagram de psicólogo tem que ser necessariamente com conteúdo assim. E de repente você faz uma releitura. Você de repente vai falar do psicólogo prendado, que fala de comida, que fala de afeto, que fala da avó, sabe assim? E isso é humano, isso é gente como a gente, isso é vulnerável e ao mesmo tempo isso é bonito, né? Então, acho que esse é um lugar muito verdadeiro. As pessoas às vezes me perguntam, mas como é que eu vou me diferenciar no mundo? Como é que eu vou fazer, né? Às vezes quando eu atendo cliente de consultoria, como é que eu vou fazer um negócio, né? Que vai fazer a diferença, ou como é que eu vou oferecer meu trabalho de um jeito diferente? Tem tanta gente fazer. Faça do seu jeito. É só que eu respondo, porque foi o que eu aprendi também para mim, é o que está fazendo cada vez mais sentido. Quanto mais você põe a sua alma, a sua essência, o seu jeito, a sua história, mais você se diferencia, porque ninguém é como você. Então, você até pode ter a mesma formação, os mesmos cursos, né? Ter até formas de pensar parecidas, mas quando você fizer, vai ter a sua forma, vai ter o seu olhar. E aí, de repente, lá o psicólogo prendado, ele é o Geraldo. Não tem ninguém que vai fazer aquilo como você. Mesmo que possa surgir outras pessoas inspiradas até por você fazendo, não tem problema. Aí a gente sai desse lugar, que até uma pessoa falou aqui para trás, que é a história da concorrência. Desde que eu me formei, eu tirei essa palavra da minha cabeça, porque eu tive muita recurso, eu tive ajuda para isso, de pensar que os psicólogos não eram meus concorrentes, eles eram meus companheiros, eles eram meus parceiros, colaboradores, cooperadores. A gente está assim, um pelo outro, de alguma forma. Quem vai chegar para mim não vai chegar para o Geraldo, porque nós temos histórias diferentes e nós temos recursos diferentes. E tá tudo certo. Quanto mais eu ajudo o Geraldo, mais ele me ajuda e mais a gente se apoia e mais a gente tem condições de ajudar outras pessoas. Mas isso é forma de pensar, né? Ah, se no meu lugar profissional, então eu quero mudar de carreira, mas as pessoas não pensam assim, precisa partir de algum lugar e geralmente é de nós mesmos, né? Então acho que você está falando disso, né, Geraldo? Do quanto você Uhum. foi se transformando, se tornando a sua própria ferramenta, que o psicólogo é isso, né? Para poder levar isso para as pessoas, sem saber o que vai virar, né? Mas de repente você topou fazer. E o legal da quarentena, que você falou assim, aí a gente está agora
Eu olhei para mim, para minha alimentação e comecei a fazer. E agora é uma grande oportunidade para todo mundo fazer esse movimento, seja com a comida ou com qualquer outra coisa, né, Geraldo? Porque agora o tempo tá aí. Claro que a gente continua trabalhando, fazendo um monte de coisa, mas é diferente. Então, de alguma maneira, e mesmo que o tempo não exista, a gente precisa encontrar uma forma de fazer aquilo que tem a ver conosco. Porque senão também eu fico sempre esperando aquele tempo, assim, super disponível, e a vida não traz. Então, quando acontece, eu não faço nada. Não é? Porque É, e eu eu acho que fico você também não pensando, tinha todo o tempo do mundo para começar a fazer essas coisas. Você decidiu fazer, certo? sim, sim, na verdade, eu usava o tempo como uma desculpa, né, Fabi? Então, assim, Ah, nossa, ótimo. eu não tenho tempo para cozinhar mais. Não, já não dá Aham, mais. No final de semana eu tô aham. cansado, não quero cozinhar mais. Aí veio o distanciamento social. Pronto, peraí. Tempo eu tenho, eu não tenho Isso. mais desculpa. E agora? Vamos Ó, vai fazer encarar. agora. É, e Vou agora? arrumar O que a que eu... próxima desculpa ou vou encarar esse negócio? E assim eu fiz. Fui lá, encarei e ressignifiquei. A palavra também é ressignificar. Isso, isso, Porque às vezes você tá cansado de fazer aquele arroz com feijão todo dia, que não sei o quê. isso. Entendeu? Vamos ressignificar. Então se desafia. Fala, olha, durante a semana talvez eu trabalho, não tem como eu fazer. Mas no final de semana, igual, para esse final de semana, tem receitinha já surpresa aí. Vamos passear lá Uhul! pela França, né? Então, é isso. Ok, vou Aham, terminar vou terminar meus atendimentos, vou sair para comprar os ingredientes para poder fazer a receita no sábado. que legal. Entendeu? Então, assim, é desafio. E, igual eu falo, essa questão de se desafiar tem a questão de empoderamento. Que você Uhum. vai lá, você olha e fala, nossa, eu consegui fazer essa receita, ok, que bom, Sim. consegui, ó, um ponto para mim. Não consegui Aham. fazer a receita, nossa, vou tentar de novo, não desistir. Isso, Porque é isso. aquilo que você falou no começo, Fabi, não significa que eu faço as receitas perfeitas, que não vai dar Aham. errado. Já teve coisa demais que deu errado. Bolo que não cresceu, comida que não ficou tão temperada, entendeu? Então isso vai acontecer, faz parte da vida. Cozinhar é uma analogia da vida. Então vai ter dia que vai dar Isso, certo, tem dia legal. que você vai usar todos os ingredientes e não vai dar certo. E assim É. é, aí você vai ressignificar. Você vai ficar chateado um tempo? Vai ficar chateado um tempo. É lógico que a gente tem que Aham. tomar cuidado também com o desperdício, né? Nós não Sim. podemos desperdiçar, tem pessoas que passam fome e tudo. Então, ter respeito por essa comida. Mas Uhum. o que vai dar errado em algum momento vai. Todo mundo erra. Isso. Mas aí, quando você fala do desperdício, eu fico pensando assim: às vezes o dar errado pode não ter ficado lindo, maravilhoso, mas às vezes fica gostoso e a gente come do mesmo jeito. Então não precisa jogar fora. Porque para jogar fora tem que ter sido um trem muito nada a ver, né? Totalmente fora, não cresceu, ficou ruim, tá esquisito, vai até passar mal se comer. Mas se não tiver nesse quesito, para mim, tá valendo. Pode não estar lindo, perfeito como eu gostaria, mas se dá para comer, vambora, porque não dá para desperdiçar. Mais ou menos por aí, né, Geraldo? É mais ou menos por aí. Não, eu consigo não errar tanto, pelo menos, eu acho que despenca, mas pelo menos dá para comer. Foi o que aconteceu aqui em Isso. casa várias vezes. E uma Que proposta que eu legal. trago também é sobre essa questão da alimentação saudável. Não é só Uhum. saudável. O Instagram não é só de comida saudável. Não é para a Sim, pessoa emagrecer, não. é Igual eu falei, fit. é da nossa relação com o alimento. Mas Sim. eu, em particular, gosto de fazer uma receita, às vezes, saudável. Uma Uhum. receita, às vezes, que não vai leite, porque faz parte do meu dia a dia. E, às vezes eu não gosto Sim, de colocar leite nas receitas e tudo. Então, eu procuro fazer algo nesse sentido. sim, com certeza. Amigo, só Porque eu me acho fala que o horário, só para eu ter uma nós noção aqui. 17h46. Tá, beleza. Então eu gosto de mostrar o que eu como no meu dia a dia. Não tem Sim, nada que eu não faça, não faço muito assim. Lógico, essa receita que eu vou fazer nesse final de semana é uma receita que eu como todo dia. Acho que eu nunca comi, mas pelo menos assim, aham, é um desafio, é uma coisa diferente. Mas tirando sim. isso, são receitas que eu como no dia a dia. Igual eu postei uma Mas não foto importa, do. Geraldo, mas eu penso assim, não importa se você come todo dia ou não come, o que eu acho que faz sentido e que dá força para a sua ideia, para o seu projeto, é porque aquilo é real. É o Sim. Geraldo de verdade que foi lá na cozinha, juntou os ingredientes, fez, ficou lindo ou não ficou lindo, vai comer ou não vai comer, e vai contar uma história a partir daquela comida. E aí é isso que conecta, é isso que gera conexão, é isso que faz as pessoas verem e falar, poxa, que bacana, o quanto que aquilo reverbera em mim. Porque é real. Não importa se você comeu uma ou 300 mil vezes aquilo, entende?
Ô, Fabi, e é tão bom quando vê a crítica aqui, né? Participando e Uhum. comendo. A minha avó, ela é a grande admiradora, né? Aham, que linda. Eu faço pra ela e ela come, come até. Ela adora as coisas que eu faço. E principalmente massa, né? Quando eu faço macarrão, essas coisas, Aham, ela adora. Lasanha, ela ama. Carne muito bom. também. Muito bom. Eu queria até te comentar assim, rapidinho, né? Juntando essa história do ir para a cozinha, né? Para mim tem sido um exercício interessante, que aí cada um vai trazendo para sua realidade, né? Eu era um pouco dessas que também queria ser a pessoa abafando na cozinha, mas também não queria treinar. Eu queria chegar e perfeitamente fazer o primeiro prato da vida e falar: nossa, sou a foda, né? Sou uma chefe de cozinha. E aí, as primeiras vezes que eu tentei, logo que eu casei, há alguns anos atrás, não deu certo. Falei, nossa, mas é difícil demais. Porque é isso, tá vendo? Vai ficar ruim, vai ter que jogar fora, vai desperdiçar. É muito difícil. Meio que deixei quieto, fazia só o basicão. Aí veio a maternidade. E veio os 6 meses da Bianca, introdução alimentar. E aí eu sou a mãe que quer fazer a coisa certinha. Minha filha vai comer bonitinho, eu que vou produzir, e ela vai comer equilibrado, porque ela tem que desenvolver tudo que ela precisa lá pro corpo dela, pra mente, etc. Sou muito certinha nesse ponto e acredito que precisa ser assim, né? Pra mim faz sentido. E aí vai lá, Fabiana, aprender a fazer comidinha, aprender a equilibrar os pratos e tudo mais, e testar. E aí agora, com 1 ano que ela já pode comer de tudo, eu estou me reinventando na cozinha, né? Então, para minha amiga e Fabi, que está aí nos acompanhando, falava: nossa, amiga, você vai ver se você amar ir para cozinha. E eu não amava, mas agora eu estou aprendendo a amar. Porque eu tenho um grande propósito, que é alimentar bem a minha filha e também a minha família. E aí eu saí dessa coisa da perfeição. Então, realmente, eu estou vivendo o feito, melhor perfeito na cozinha. Porque eu fui descobrindo assim, não quero comer a mesma comida todo dia. Eu quero fazer variação. Só que também para aprender, eu vou ter que experimentar, vou ter que testar. Se é muito complexo, é igual você falou, vai pro final de semana, tira um momento e faz. Pro dia a dia, vai pro mais simples, mas faça. E aí eu fui me descobrindo, aprendendo um monte de receita, fazendo coisas gostosas, vendo a satisfação dela, vendo a minha também, né? Porque eu precisava e de verdade eu topei. Mas foi processo, né? Não foi da noite pro dia. Agora que ela tem 7 meses, né, que eu fui pra cozinha assim, faticamente, e agora na quarentena mais ainda. Então, de jeitos diferentes, eu também fui me reinventando. Mas porque eu saí dessa coisa da perfeição. E fui pro lugar do possível. Que é isso que você tá colocando, né? Senão a coisa não acontece mesmo, né? Sim, e eu fico pensando assim na tradução desse alimento, né? O que que você, é amor através do alimento, é Sim, companheirismo, é atenção, né? Tem vários sentimentos aí que isso. vão de Uhum. encontro junto com esse alimento. Não só, então você alimenta de uma certa forma o estômago, né? Isso. E também o coração. Eu Com acho isso muito, certeza. muito interessante. Você percebe Sim, quando uma coisa foi feita com amor, isso. né? Exatamente. E eu gosto É, muito não. de. Eu até me perguntava assim, às vezes ela não queria comer, eu falava, gente, mas como é que eu fiz essa comida? Ou eu quero comer isso que ela tá comendo, e às vezes aquelas papinhas do início, né? Eu nem fui de papinha, eu fiz de outro jeito, BLW e tudo, mas às vezes eu olhava e falava assim, não, não sei se esse negócio deve estar interessante. Se eu não tava querendo, o que que ela vai querer, tadinha? Ela também tem que querer a comida, tem que ser interessante para ela, né? Então, olhar para o que eu gostaria de comer para poder oferecer para o outro também é um bom caminho, né? Tem a ver com o que você tá falando, né? Sim. Fabi, já são 17h51, Tá, ok? estamos nos últimos Tá? minutos então, Então, beleza. só para falar uma coisa também, Fabi, que a gente Fala. às vezes fica na questão assim, ai, mas eu preciso fazer igual eu vejo no MasterChef, igual não sei as coisas lá, eu tenho que bater as claras na mão. Gente, não. Os utensílios estão aí para nos ajudar, os Ah, eletrodomésticos legal. estão aí Você para nos falar isso. ajudar. Entendeu? Então aqui Uhum, em casa eu amo, por exemplo, eu tenho um processador que eu gosto, uso muito, air uhum, fryer, eu uhum, uso sim. o liquidificador. Entendeu? Aham, Outra coisa sim. que é minha paixão, eu tenho a minha hortinha, então eu vou lá, pego a erva, misturo ali, Aham, faço aham. uma coisa fresca. Então, assim, essa paixão, ela vai puxando outras coisas, né? Não fica Sim, somente na alimentação, não fica somente no cozinhar. É isso sim, que eu tento trazer para as pessoas, essa consciência de que é muito além do simples comer ou simples cozinhar, sim. né? Tem Aham, outras coisas no meio disso. Então, assim, sim. gente, para com isso. Vai lá, usa seu Prático, né? Bom ser liquidificador, prático. air Uhum, fryer, usa, entendeu? Até mesmo, né?
eu não sou nutricionista para poder falar, mas até a questão de comida congelada. É melhor você fazer uma Aham. comida e congelar a sua comida do que você comprar uma comida congelada cheia de sódio, por exemplo, Sim, cheia de sim, gordura. exatamente. Então, É. assim, eu como, tem coisas práticas aqui em casa que estão congeladas. Eu Aham. tiro Sim, e esquento. sim. É isso mesmo. É, você falou da casa do MasterChef, o meu foi a Rita Lobo, né? Quando eu fui aprender essas coisas com a Bianca. E aí eu vi que eu tava me cobrando nesse sentido. Eu falava, gente, mas a Rita Lobo, ela sabe fazer milhões de pratos, ela sabe pegar o trem que tem na geladeira e criar várias possibilidades. E ela pica a cebola na mão, e ela pica não sei o quê, tá? E aí exigindo de mim, eu falei, mas peraí, a Rita Lobo, pra começar, ela é chefe de cozinha, ela trabalha com isso. Então ela precisa saber mesmo, né? É o que ela dá conta ali todo dia, quantos anos ela faz aquilo. Segundo, ela tá produzindo aquilo para um canal. Terceiro, tá que ela corta e pica tudo, mas não necessariamente precisa ser assim. Eu posso usar as ferramentas que eu tenho em casa. Porque senão, Geraldo, entra naquilo que a gente falou mais cedo, que é a coisa também da gente se sabotar, né? Se eu não fizer desse jeitinho, igual a fulano, igual o ciclano, então não vai ser certo, não vai estar bom. E na verdade, pode ser só um caminho para você se sabotar, que é o que você falou. Eu não tinha tempo. Não, na verdade, você não estava priorizando, né? Ou então, não, tá vendo? Se eu não fizer igual a Rita Lobo, ou então. Não, peraí, usa o que você tem, processa, corta, pica mais fácil e faça. Faça do seu jeito, faça com o seu amor, com o seu cuidado. Isso vale para a comida na cozinha, isso vale para a maneira que você vai conduzir sua carreira, né? Para as escolhas que você vai fazendo aí na sua vida. É o viver, que é o que você. Eu gostei muito de uma comparação que você fez, que a comida, ir para a cozinha, produzir a comida tem a ver com o viver, né? Com as coisas que saem ou não do jeito que a gente espera, que a gente controla ou quase não controla, né? Mas que a gente precisa se colocar naquilo e ver o que acontece, né? De verdade, Sim, quando você começa um prato, você não sabe como é que ele vai terminar, assim como a vida, né, Geraldo? sim. Então Ai, muito era o legal. dia a dia. Muito gostoso essa conversa. Eu quero ler um comentário que a Fabi fez mais cedo, porque eu acho que é uma forma da gente encerrar também, que é um elogio que ela fez para você, que ela falou assim: sensacional seu olhar, Geraldo. Sua simplicidade, sua maturidade e resiliência são encantadores. E é mesmo. A Kátia Cristina falou: acho lindo esse cuidado com a Obrigado pelo avó. carinho. Raquel, ajuda e inspira demais, né? O que você faz lá no seu Instagram. É, eu acho que é isso, né? Foi alguns outros comentários. A minha irmã falou: os eletrodomésticos são tudo na cozinha, né? São a vida na cozinha, é isso mesmo, né, A Ju? vida da cozinha. E eu acho que é isso, né, amigo? Assim, essa conversa poderia render muito mais, Sim, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, conduzindo esse papo com você, como eu disse no início, que é alguém que me inspira, que já me ajudou e que continua me ajudando na amizade, porque eu acho que amigo também é isso, né? A gente está se apoiando o tempo todo, se organizando aí juntos nas coisas da vida, da profissão, né? A Ju falou assim: quando eu parei de cozinhar por obrigação, tudo mudou. Isso também faz sentido. O jeito que você olha, que tem a ver com o que o Geraldo falou, ressignificação. Então, talvez essa é a mensagem final, né, Geraldo? Algumas palavrinhas que a gente conversou. Coragem para seguir os sonhos, mas também doses de resiliência para enfrentar os desafios, ressignificação das experiências para que aquilo fique mais leve. Daqui uns minutos, daqui pouco tempo vai acabar, tá? Já estou recebendo o contador no Instagram. Então, amor eu quero também, né? agradecer amor, né? Ingrediente sempre tem que aparecer em tudo na nossa vida para fazer sentido. Obrigada, amigo. Obrigada, Eu que pessoal. Vai ficar agradeço a gravado. oportunidade. Foi maravilhoso, tá? A Também gente vai gostei, foi muito bom. continuar essas conversas aqui ao longo da semana. Semana que vem tem outra live. Gente, vai lá conhecer o psicólogo Prendado para vocês verem os posts dele e acompanhar a partir de agora, né? Aprender ali, ser inspirado por tudo isso que o Geral está construindo e que pode virar muitas outras coisas ainda, né, amigo? Isso Maravilhoso. mesmo. Muito Maravilhoso, obrigado pela Paulo. oportunidade. Foi muito bom compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha história. É isso mesmo. E é vida real, né, gente? Vocês ficam ouvindo minha filha aqui de fundo, e é o que dá para fazer, é o home office, é assim que a vida acontece, senão não acontece, não é mesmo? Então, obrigada, pessoal, pela participação, que é o fundamental para que tudo seja tão bacana aqui na live, né, amigo? E que a gente possa fazer outras aí, quem sabe. Obrigada, Marília. Um abração. Beijo. Tô curiosa, tá, Beijo. Geraldo? Com esse prato do final de semana, hein? Vou ficar na expectativa Acompanha aqui. aí. Beijo grande, amigo. Fica com Beijo. Deus. Com Até, Deus. pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.